Então, vamos lá, vamos expandir aí essa apresentação, e é com ela que a gente vai conversar um pouco aqui com vocês, tá certo? O tema da mesa redonda, para mim, foi o mais instigante e interessante, porque falar de turismo de base local, produção associada e geração de renda, é falar da metade dos slides que eu vou apresentar para vocês hoje, realmente nessa perspectiva do Geoparque Seridó. Mas eu acho por bem dividir essa apresentação em dois momentos para desmistificar algumas coisas com relação ao próprio conceito de geoparque, a sua própria finalidade, o que é que significa em termos práticos, e aí responder algumas coisas que poderiam, né, vim como dúvidas, seja na minha apresentação, mas do que eu já percebi do que foi, por exemplo, discutido hoje pela manhã, tá certo? Então, eu sou o Marcos, né, e está aí minhas informações, e está aí também em destaque a nova identidade visual que também o amigo Ives falou hoje pela manhã, e que, de certa forma, a gente colocou lá no chat, que se mantém com aquilo que a Rosana falou no começo, com a identidade, ou as identidades do território, só que agora numa linguagem que permite com que a gente alcance novos horizontes. Como um amigo meu lá do Rio Grande do Sul comentou, ele achou excelente essa gradação, né, essa modificação lenta que está ocorrendo entre as logomarcas, mas onde a identidade se mantém com a água, com a fauna, com a flora, com as serras, com as rochas, com a mineração e, obviamente, de forma mais recente, com o homem mais antigo aí, que está estampado na pintura rupestre. Próximo. A Unesco, uma entidade que está criada aí do ponto de vista governamental desde 45, ela tem 3 programas internacionais que estão intimamente ligados aos patrimônios natural e cultural. Ela tem 2 programas que têm mais de quase 50 anos, vamos assim dizer, né? Em 71, ela criou um programa com uma ênfase mais forte nas características bióticas, é o programa da reserva da biosfera, né? E não sei porque ela bota aí do homem, tá? Mas é o título do programa. No ano seguinte, em 72, portanto, 48 anos, ela traz uma outra característica de programa cuja ênfase maior é o patrimônio cultural, mesmo que dentro dessa concepção também o natural esteja envolvido, mas a ênfase maior é o patrimônio cultural, né, que foi com a Convenção do Patrimônio Mundial. E vejam, somente em 2015 é que ela cria um programa que se baseia na característica também natural, porém agora com ênfase no lado abiótico, no lado do meio físico, nos aspectos geológicos e geomorfológicos de um território. Então, do ponto de vista geral, eu tenho 71 biológico, 72 cultural e em 2015 geológico. Mas ambos os 3 se moldam dentro dos 2 grandes patrimônios, o natural e o cultural. Apesar de 2015 ser o ano que foi criado efetivamente esse programa, ele já vem sendo trabalhado nessa mesma perspectiva desde 2000, quando 4 geoparques se uniram, né? Um na Alemanha, um na Espanha, um na França e um na Grécia. Criaram uma rede europeia e começaram a trabalhar desenvolvimento territorial sustentável nessa perspectiva. Em 2004, pela entrada de 8 geoparques chineses, o que era uma rede europeia de geoparque, necessita criar uma rede mundial. Então, geoparques na Europa já eram 15, e geoparques na China, 8, fizeram a união e geraram o que é a Rede Mundial de Geoparques, e que promove toda essa discussão ao longo dos anos. Próximo. Mas aí você me pergunta, o que é um geoparque, propriamente dito? Então, hoje, a Unesco, por ter um programa, ela é que gerencia tudo isso. Ela é o lado, vamos chamar assim, gerencial não, governamental, político. Não é à toa que hoje, para ser um geoparque da Unesco, o território
tem que pedir primeiro o endosso do governo do seu país, e esse governo é que submete a candidatura para a Unesco. No caso do Brasil, usando o próprio Seridó como exemplo, depois de todo o processo de confecção dos documentos, incluindo aí o dossiê de candidatura, a ficha de autoavaliação, documentos de apoio, dentre outros, nós tivemos que repassar essa documentação para o Ministério de Relações Exteriores, mais especificamente para a Divisão das Nações Unidas 3, que dialoga diretamente com a Unesco Paris. Então, o Brasil, enquanto governo federal, endossa aquilo que nós pretendemos, que é se candidatar a esse programa internacional, e a partir daí o Brasil entrega à Unesco, e a Unesco faz a avaliação. Foi o que ocorreu conosco em novembro do ano passado. A Unesco, aceitando toda essa documentação e dizendo que o processo pode continuar, a gente deixa de ser um projeto, e aí muitos de vocês lembram que sempre a gente usou, né, a nomenclatura de Projeto Geoparque Seridó, e a gente passa a se chamar Geoparque Aspirante Seridó. Por quê? Porque a gente está numa categoria a mais. Existem vários projetos no mundo, diria eu dezenas, porque não centenas, mas existem apenas 20 aspirantes. 20 ex-projetos que agora estão numa fase que podem seguir seu processo. E a última etapa desse processo é o processo de missão avaliativa com a visita em loco de 2 avaliadores. Infelizmente, a pandemia restringiu, ou melhor dizendo, impediu essas avaliações no mundo, e esses 20 aspirantes não tiveram a visita que era para ter ocorrido entre abril e junho desse ano. Em janeiro de 2021 é que a gente vai ter uma indicação de quando será essa visita. E nós temos que estar preparados, porque tudo aquilo que a gente botou no dossiê tem que ser, de fato, apresentado para esses 2 avaliadores, que podem vir de qualquer país do mundo. A gente pode receber um avaliador da China e um avaliador do Equador, por exemplo. Um avaliador de Portugal, um avaliador do Uruguai. Então, não importa. O que importa é que temos que ter responsabilidades, e enquanto Geoparque, por exemplo, nós que bancamos a vinda dos 2 avaliadores, hospedagem, alimentação e seguro de vida. Então, nós, gestores do Geoparque, dentro do que hoje é juridicamente oficializado, que é o consórcio público intermunicipal, estamos em busca dessas outras parcerias para viabilizar esse momento. E aí, aquilo que a Rosa muito bem lembrou hoje e que nos trouxe a colega Solange pela manhã, na verdade, a gente não é mais um bebê. Eu discordo nessa situação. A gente pode ser considerado um bebê se a gente for falar do Geoparque com a chancela da Unesco. Realmente. Mas o território já respira, trabalha e vive dentro desse conceito que eu vou falar para vocês agora. E isso é uma obrigação. A Unesco ela pede que pelo menos um território que queira se candidatar a Geoparque tenha todas as suas ações sendo realizadas nessa perspectiva há no mínimo 1 ano. Nessa perspectiva, eu posso ser bem sucinto. A gente, pelo menos, já trabalha há 4, 5 anos nessa perspectiva. Mesmo o projeto ter começado dia 19 de abril de 2010. Mas os 5 primeiros anos foram ações mais de cunho acadêmico. Tá? E aí, o que é um geoparque? São áreas geográficas únicas, e o Seridó, nessa concepção que a gente delimitou, é único em muitos fatores. Tá? A gente não consegue identificar essas similaridades, ou melhor, similaridades entre o que eu vou apresentar para vocês em outros territórios, pelo menos a nível brasileiro, por exemplo. Tem que ser unificados. Então, se um território tem se tem 2 ou mais municípios, esses municípios têm que estar integrados entre si. Isso responde muito bem uma pergunta que insista em fazer. Por que Caicó não faz parte, professor? Porque Caicó hoje ele não é unificado aos 6 municípios que foram delimitados em 2013 com a nova reformulação do território. Além disso, o município de Caicó ou outros que não estão colados aos 6 que hoje configuram o Geoparque
precisam passar por toda uma etapa que, infelizmente, ficou lá para trás, em virtude também de outras questões, inclusive políticas. Além disso, o conceito fala que é preciso ter no território locais e paisagens de significado geológico internacional, então precisa ser feito esse mapeamento. E quem é que faz? Aí entra o profissional da área de geociências. É por isso que o professor Marcos está inserido dentro desse processo, né? Por ser geólogo, por trabalhar nessa dinâmica sobre geodiversidade, patrimônio geológico, e a gente, com vários profissionais, conseguimos identificar que o território tem essa singularidade do ponto de vista geológico internacional. E um dos exemplos são as mineralizações de scheelita em diferentes rochas, onde a gente pode, por exemplo, identificar na mina Brejuí, mas em vários outros locais. Tudo isso, pessoal, entra agora nessa questão que a gente vai tratar hoje, que é como gerenciar isso. Isso tem que ser gerenciado dentro de um conceito mais amplo, um conceito holístico, que passa pela proteção. Então, os locais que a gente vai trabalhar têm que estar protegidos. Passa pela educação. Então, isso vai desde a educação básica, de ensino fundamental, lá no primeiro ano, segundo, terceiro, pelo ensino fundamental 2, quando você já começa a ter uma maturidade lá no quinto ano, sexto, sétimo, e no ensino médio. Sem falar, obviamente, do ensino superior. E por desenvolvimento sustentável, que dentro de várias formas, uma delas é essa que a gente está trabalhando aqui, que é o turismo. Então, vejam que é bem complexo, mas tudo isso que a gente citou agora, vocês já estão imaginando e vendo dentro do território do Geoparque. Bora lá? Vamos passar? Está centrado em 4 bases, então qualquer projeto de geoparque no mundo que quer ser aspirante, que por sua vez depois quer ser um geoparque mundial, tem que trabalhar essas 4 vertentes. Se uma delas fugir, provavelmente a comissão da Unesco, quando for fazer a avaliação, vai negar a candidatura. Então vamos pegar aí qualquer momento desse círculo, vamos pegar gestão, pronto, começar pela gestão. O território tem que estar dentro de um modelo de gestão que o país permita, porque um geoparque é para qualquer país no mundo. Então, no Brasil, a gente tem que estar organizado. E qual foi a organização que foi definida pelos pares, pelos diferentes atores, ou como vocês muito bem dizem, que eu aprendi no turismo, os stakeholders. Então, dentro dessa discussão, através de um grupo de trabalho que o governo do Estado criou, em parceria com a Procuradoria do Estado, né, a colega Marjorie buscou favorecer quem? Atores a nível federal, estadual, municipal, terceiro setor, a comunidade. Então, a gente definiu o consórcio público, mas poderia ser uma associação, poderia ser uma ONG, poderia ser uma fundação, mas essa entidade tem que ser criada. E hoje nós somos um consórcio público intermunicipal, Geoparque Seridó, que tem 3 prefeitos, um como presidente, outro como vice, o terceiro como secretário, e, minto, um como presidente, um como secretário e um como financeiro, e 3 como conselheiros fiscais. Tá? E, além disso, a gente tem o comitê gestor, que eu vou falar mais lá no final. Então, essa é a gestão. A gente precisa ter visibilidade. Isso que vocês veem na mídia com frequência, não é porque o professor Marcos quer se amostrar, não é porque a Janaína quer se amostrar, não é porque o nosso coordenador de marketing e divulgação, Silas, que hoje está lá no stand da Sexta FEPITU, ele quer se amostrar. Não. É porque o território tem que ser identificado e visto, mas não a nível internacional e nacional só, mas a nível local. A gente brinca, a gente tem quase 130 mil pessoas dentro dos 6 municípios. A gente quer que todos tenham um mínimo de conhecimento do que é um geoparque, que saiba que vive dentro desse território. E essa visibilidade vem com o site, com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube. Tá? Terceiro momento importante, network, trabalho em rede. O que a gente está fazendo aqui é um trabalho em rede. Tá? Mas é trabalhar em rede entre os parceiros, e vocês vão ver que esses 4, ou essas 4 bases, vão estar demonstradas na segunda parte da minha apresentação, porque vocês veem o quão a gente trabalha em rede. Agora, um trabalho em rede a nível local, regional, nacional e internacional. Mas eu achei preferível trazer o principal, que é um trabalho em rede local. E aí a gente finaliza nosso círculo com a necessidade de identificar esse patrimônio geológico de valor internacional.
E muitos projetos no Brasil, até mesmo iniciativas que querem trabalhar isso no Rio Grande do Norte, já se diz que quer fazer um geoparque em tal local. Primeira pergunta que eu faço, você já identificou que esse patrimônio geológico é de valor internacional? Porque se ele não for, ele pode ser até trabalhado numa perspectiva de geoparque, mas ele nunca vai alcançar a chancela da Unesco. Então, esses 4 vocês vão ver ao longo da minha apresentação e vão começar a lembrar quando vocês começarem a perceber o que é que a gente vem realizando nesses últimos anos. Próximo. São aí, pessoal, hoje, ó, vocês lembram? Em 2000, 4 geoparques, né? 20 anos depois, 161. Em 2000, 4 países, Espanha, França, Grécia, Alemanha. Hoje, 44. Não é brincadeira, pessoal. Isso é um programa sério, tão sério que eu brinco, que é mais sério do que os outros dois, porque os outros dois, quando você recebe a chancela da Unesco, acabou-se, você não precisa mais se preocupar com isso. Geoparque, não. A cada 4 anos, nós somos reavaliados. E aí eu remeto à mesa redonda de hoje de manhã, com a questão dos planos plurianuais. A cada 4 anos, o Geoparque tem que ter seu plano. Porque quando a gente submeter a reavaliação para a Unesco, a gente tem que explicar o que a gente fez nos 4 anos anteriores e o que a gente pretende fazer nos próximos 4 anos. Então, esses 6 municípios já sabem disso. Seus gestores, os que estão, os que irão sair e os que irão entrar, já começam a entender o quão a responsabilidade é grande, mas que eles têm um comitê de gestão que está aí vestindo literalmente a camisa para trabalhar a favor desse desenvolvimento do território. Próximo. Como eu disse, o Brasil, apesar de sair atrás, né, de certa forma a gente saiu na frente. A gente foi o primeiro país da América do Sul a ter um geoparque mundial da Unesco. Ele está ainda hoje como o único no país, está aqui do lado do nosso estado, né, do Rio Grande do Norte, está no Ceará, mais próximo a todos vocês que estão aí em Currais Novos, um pouco mais distante da minha pessoa que está aqui em Natal, mas é ali no estado do Ceará, na região do Cariri cearense, também por coincidência contemplando 6 municípios, que é o Geoparque Araripe. Tá? No entanto, nós temos mais de 30 projetos no Brasil. Contudo, desses 30, 3 são aspirantes. 2 ainda bem iniciais, porque apenas tiveram aprovada a carta de intenção, que é o primeiro documento que tem que ser enviado. São 2 projetos no sul do Brasil, Caçapava e Quarta Colônia, e temos 2 que são aspirantes que estão apenas aguardando a avaliação da comissão para fazer um trabalho de qualidade e provar esses 2 avaliadores que nós estamos prontos para entrar dentro do programa internacional. Então, um deles está na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, que é o Geoparque Caminhos dos Quênios do Sul, e o outro está aqui, no nosso estado. Está aqui no Seridó, está aí no mapa lá no Nordeste. Vamos falar dele agora? Vamos lá. Próximo. Então, esse território aí tem 6 municípios, 2.800 quilômetros quadrados, são eles Cerro Corá, mais a norte, Lagoa Nova, Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas e Parelhas. Esses 6 municípios têm dentro do seu território um patrimônio geológico, onde vários desses locais, em nossas medições, identificaram esse valor internacional. Professor, mas todos os 21 têm um valor internacional? Não. Mas pelo menos um tem que ter. Nós temos 3 nas nossas avaliações. Avaliações essa que a Unesco aceitou, porque a gente usou metodologias internacionais que são aceitas em todo o mundo. Então, nós identificamos 21 locais. Professor, mas só tem esses 21 locais? Não, tem muito mais. Mas calma, a gente tem que começar a trabalhar. Se eu tiver 40, 50, será que eu vou ter condições de gestão para esses 40, 50 geossítios? Nós temos 21 e já temos dificuldade de operacionalizá-lo, porque esses 21 têm que estar a serviço de uso científico, educativo e turístico. Só que a gente tem, além de um patrimônio geológico, pessoal, um patrimônio biológico, com características de fauna e flora únicas. Nós estamos num bioma único no mundo. E a gente vende muito esse peixe
a nível internacional, porque a gente agora tem 2 patrimônios naturais internacionais, o geológico e o biológico. E por que não falar do cultural? Que para mim é o que mais dá identidade ao Seridó, seja o cultural, material ou imaterial. Quando a gente juntou os 3, patrimônio biológico, geológico e cultural, o pessoal do exterior se apaixonou. E é por isso que eles querem, dizem aos 4 cantos, que querem conhecer o Seridó. Isso faz 10 anos, pessoal, que a gente começou. Como eu disse, os 5 primeiros numa pegada mais técnica, científica, acadêmica, mas a partir de maio de 2015, a gente começou a enveredar nessa questão de gestão, desenvolvimento, intensificação nas parcerias, e é isso que a gente vai mostrar para vocês. Porque a gente está dentro de uma gestão participativa e com promoção do desenvolvimento sustentável no território. Próximo. Nós fizemos a avaliação que eu disse para vocês, centrando em 3 valores: científico, educativo, turístico. Vamos falar do turístico, porque é o escopo principal desse nosso bate-papo. E está aí, ó, elencados 21 geossítios, alguns claramente com identidade turística, já são atrativos turísticos do Seridó, outros com pegadas mais científicas, outros com pegada mais educativa, e isso reflete nesse diagrama, nesse gráfico, né? Só que eu quero trazer para vocês apenas o top 5. Os 5 primeiros que nessa metodologia, que pegou o trabalho de Brilha 2016, um cara assim, com uma experiência fantástica a nível mundial e conceituado internacionalmente, nós identificamos que dos 21, os 5 primeiros aí são clássicos para o turismo. Agora, claro, para a gente chegar nesses números, nesse ranqueamento, existe aí considerações, ponderações, existem critérios avaliativos, tá? No qual passa por identificação do turismo. E quais são esses 5? Vamos lá, vamos identificar, vamos fazer um passeio aí, mesmo que virtual. Primeiro deles, próximo, categoricamente falando, é a Mina Brejuí. O Jatê, mesmo com todas as dificuldades que podem ser elencadas, já tem toda uma... Tem um parque temático, tem visitações em áreas subterrâneas, tem museu, né? Museu de Tomás Salustino, Museu de Mineralogia, tem outras características do território, como as dunas de rejeito, e outra vantagem que a gente tem perante a outros geoparques no mundo, a gente não vê essa geodiversidade só na superfície, a gente vê também subsuperfície. A gente viaja no espaço e tempo. Próximo. A gente identifica que patrimônio geológico internacional é esse. É essa rocha que contém um minério que poucas vezes se vê na América do Sul. E que quando se vê no Brasil, por exemplo, tem a representatividade de 80% aonde? No Rio Grande do Norte. Especificamente aonde? No Seridó. É isso que eles ficam curiosos. Próximo. O segundo, sim, aí aqui eu trago, né, os equipamentos, eu tenho até que buscar as palavras, a linguagem que os 3 que estão aí, né, me acompanhando usam, para eu não cometer um gafe, mas se eu cometer, por favor, me corrijam, porque eu não estou aqui para ensinar, estou para aprender, mas está aqui alguns dos equipamentos que você pode obter dentro desse momento aí, desse local de interesse próximo. O segundo é o geossítio Xique-Xique, já tem uma outra identidade, uma outra pegada, vem com o aspecto do relevo, vem com o aspecto geomorfológico, né? É uma serra, próximo. Serra essa, vamos lá, que tem características geológicas, então tem um apelo turístico, mas também um apelo científico. Aqui eu vou falar, por exemplo, das dobras, né? O meu mouse não vai poder ajudar aqui, não sei se ajuda, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas aí, pronto, tem um mousezinho andando aí. Se você ver, você pode ver um S do Sena aí. Isso é uma dobra na rocha, cientificamente falando, do ponto de vista até educativo, isso é importante, próximo. Mas ele também tem, nesse local, uma identidade cultural, que é um atrativo turístico-cultural e que traz o apelo do turismo pedagógico, por exemplo. Então, esse geossítio, ele é turístico em vários sentidos. Próximo. O terceiro também tem esse apelo cênico, porque tem um relevo de destaque, formando cânions aí com 50, 60 metros de altura, onde o rio Picuí vem lá do outro lado da Paraíba, de Frei Martinho, cortando tudo, né, há milhares de anos, esculpindo, próximo, pode passar, esse relevo, que seco ou cheio, esse rio traz beleza, traz características que remetem, e isso é um atrativo que vem ganhando valoração e valorização nos últimos anos, não nada mais, nada menos por causa do Geoparque. Próximo.
O quarto é o Geossítio Monte do Galo, e aí seu apelo turístico vem de uma característica voltada à questão cultural, mas com identidade religiosa, mas a gente não quer só que o romeiro vá aí, reze e vá embora, ele tem que saber onde é que ele está pisando. Ele está pisando dentro de uma rocha que é comum nessa região, que chama-se pegmatito, e que deu riquezas a muitas pessoas na década de 40, 50 e dá até hoje por causa de diferentes minerais. Minerais esses que são úteis para diferentes fins, desde fins não tão importantes do ponto de vista do resultado, como, por exemplo, armas bélicas, columbita, tantalita, saiu daí, ainda sai, mas para outros fins mais práticos. Próximo. Então, por que não unir o útil ao agradável? A gente, quando faz essas viagens, a gente não quer saber que planta é essa, que animal é aquele, porque eu não quero saber que relevo, que rocha é essa. E se quiser, pode chamar pedra, não tem problema. Próximo. Vamos lá, se já tá, meu tempo já está acabando. Inclusive, pode colocar para mim. Pronto, 3 minutos, era isso que eu ia dizer, Marcelo. Vamos lá. O Açude de Gargalheiras, né? Sua identidade turística já tem, pode passar. Vamos respeitar os 3 minutos. Eu não sei nem se ele já faz mais de 3 minutos que ele botou, mas aí eu só vou exemplificar fauna e flora. Próximo. Próximo. Cultura, seja ela mais antiga, próximo. Seja ela mais recente, viva, latente, próximo. A gastronomia, mas o principal. Não pode passar a gastronomia, senão a gente vai ficar com fome, mas o principal são as pessoas. Pessoas essas que o turismo de base local está sendo implantado com essa vertente. Por exemplo, capacitando, dá uma volta aí rapidinho, capacitando os condutores e guias locais e inserindo as comunidades. Não vou ter tempo, mas aí tem o pessoal de Parelha, Carnaúbas, quer dizer, Dean, Neia, a própria Rayane, que está aí na coordenação, amigo Dilson, Carlinhos, Adriano Campelo, José Evangelista, Genilson, passa. Esse turismo de base local vem com exemplos de atividade educativa produzindo geoprodutos, do lado esquerdo Zé Evangelista, do lado direito Adriano Campelo, onde utilizando elementos da geodiversidade eles estão produzindo artesanato e não só gerando renda para eles, mas dando um ofício a outras pessoas da comunidade próximo. Isso vira produto associado, artesanato com identidade local, por isso que nós chamamos de geoprodutos, porque a gente usa a rocha, a gente usa a argila, a gente usa o mineral, né? Olha o Rochinha aí olhando para a gente, a criação belíssima do criativo Adriano Campelo, próximo. Isso é estampado em camisas, né? Em quenga de coco, em chaveiros, isso é aquele lá item chamado visibilidade, negado. É isso que a gente está trabalhando, é nessa perspectiva. Próximo, senão o Marcelo me corta, né? Essa produção associada entra na questão gastronômica, aí eu vou para o pessoal do Duarte Atelier, onde eles percebem que o sentimento de pertencimento já está agregado ao trabalho deles, quando eles vão produzir um biscoito, por exemplo, a gente chama até de geoproduto gastronômico. Próximo, estou terminando, prometo. E aí você entra na última etapa, que é quando a gente verifica que os meios de hospedagem começam a se adequar a essa perspectiva do que é o geoparque e trabalhar na questão da sustentabilidade. E aí eu trago Colina dos Flamboyants, né, usando inclusive blocos de rocha, os próprios matacões, grandes blocos, sem detonar, sem destruir a natureza, e isso inclusive sendo parede de chalés ou de quartos da pousada. Sem falar que todos os quartos são nome de geossítios e está identificado na porta, como, por exemplo, você se hospeda no quarto nascente do rio Potengi. Próximo. Ou você adequa a sua realidade à realidade do sertão, como o pessoal do Recanto Mulungu está fazendo, e com a preocupação dos protocolos de biossegurança, buscando o selo do turismo sustentável, do turismo responsável. Próximo. Isso vai para Acari, quando o pessoal vai e mostra a necessidade de criar, por exemplo, um pouso, um pernoite, 2, e aí o pouso Pé de Serra em Acari te recebe de braços abertos, te traz essa característica e bota você dentro da natureza, uma natureza que não é só fauna e flora, é rocha, é relevo. Tá? Próximo. Pessoal do Serrota Preta, que junta então a identidade cultural com as antigas fazendas,
associando a realidade do território, se hospedando em um local que outrora tinha uma característica e que hoje continua tendo, mas numa perspectiva agora comercial, próximo, e até mesmo que é já clássico de décadas, né? Como o Hotel Gargalheiras, que vem se adequando a essa realidade que o Geoparque está proporcionando. Próximo. Então, para encerrar, nós estamos em 2 estruturas físicas hoje, onde você pode nos visitar. A gente está com a sede administrativa e, em breve, o salão com a primeira exposição, tá? Em Currais Novos, ali pertinho, em frente ao Coreto, agregado aí o pessoal da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, no qual eu agradeço aqui ao prefeito Odon e ao secretário Ronaldo, e estamos finalizando no Terminal Turístico de Acari, com um forte abraço ao atual prefeito Isaías e ao coordenador de turismo, ou melhor dizendo, hoje secretário de turismo Adriano Campelo, onde nós temos, né, um centro interpretativo. Então, nesses 2 momentos, passando pelo território, você vai ser muito bem recebido, não só por todos os 128 mil seridoenses, mas por essa equipe de gestão que vai estar te aguardando nesses 2 locais. Para terminar, essa é a equipe de gestão, que está trabalhando junto ao consórcio para aqueles 6 prefeitos, tá? Sendo o coordenador do território, a amiga, né, Janaína Medeiros, tá? Nós temos o Marcos como coordenador científico, o Silas como coordenador de marketing e divulgação, Netinho as orientações jurídicas, e temos, né, cedido por cada prefeito, um participante de cada município que estão envolvidos com ações de conservação, educação e turismo. São eles Adriano Campelo, Dean, Marco Maciel, Rayane, Raione e Fátima. Então, são esses 10 que estão trabalhando em prol de tudo isso que eu mostrei para vocês e que vocês veem nos bastidores. Tá bom, pessoal? Próximo, eu quero mais agradecer a todos vocês, deixar meu contato para aquilo que for necessário. E aí, ó, redes sociais, porque a visibilidade é de suma importância. Segue a gente aí nas redes sociais e aproveite e use o @Geoparque_Seridó e hashtag Geoparque Seridó em tudo que vocês forem postar alusivo a essa abordagem. Obrigado, pessoal. E se eu passei, peço mil desculpas a Marcelo Taveira e os queridos que estão nos assistindo.